a todas e todos que nos acompanham aqui em mais uma atividade da programação com temática indígena no Baforal nesse dia. Essa atividade final desse dia, então, eu estou compartilhando esse espaço com a Sandra Bonfim, que é aluna de doutorado na Faculdade de Saúde Pública, com a Letícia Valentim e com a Cacique Nina, ambas do povo Catoquim, no sertão do Alagoas, e que vão conversar com a gente um pouco hoje, agora, essa noite, sobre a experiência, a vivência de enfrentamentos vários, na verdade, mas especificamente nesse momento de enfrentamento da epidemia do novo coronavírus, né? Bom, a gente divulgou para esse encontro a ideia de trazer esses casos em comparação, né, em paralelo, o caso Catoquinho no Alagoas e a situação dos Guarani em São Paulo. Eu vou rapidamente falar um pouco sobre os Guarani em São Paulo e buscando relacionar, na verdade, essas questões com o cenário nacional, passando então logo em seguida para as nossas colegas de mesa que vão falar a partir do Alagoas, né? Na verdade, a situação dos Guarani em São Paulo, ela é bastante desigual entre as terras indígenas do Jaraguá e Tenondeporã, duas terras indígenas no município de São Paulo, e que sofrem processos bastante diferentes em relação à legitimidade e autonomia dos indígenas em relação ao seu território, né? A terra indígena Tenondeporã foi demarcada em 2016, recentemente, portanto, e nos últimos anos, a partir da terra tendo sido demarcada, conseguiram realizar um trabalho super importante de soberania alimentar, de resgate de espécies de milho, batata doce e outras, e isso se mostrou também um elemento fundamental no enfrentamento da epidemia. Ou seja, o fato da população estar organizada na relação com o seu território, na relação com a terra, ao invés de vulnerabilizada, como temos em outras regiões do Brasil, gerações de indígenas Guarani que crescem em beira de estrada, que são despossados, né? Que são desterritorializados. Já no caso da terra indígena do Jaraguá, ela foi primeiro demarcada com uma territorialidade maior, que depois foi questionada, essa extensão territorial, e reduzida, e sofre hoje um processo de assédio da construtora Tenda, que realiza obras na região do Parque Indígena do Jaraguá, muitas vezes descumprindo decisões judiciais, né? Então, essas duas situações dos indígenas Guarani em São Paulo ajudam a entender a centralidade, né, da questão territorial no que diz respeito à vigilância da saúde indígena e também às questões relativas ao agravo da saúde dessas populações. Para trazer, então, e ilustrar a situação do pessoal na terra indígena no Jaraguá, eu queria mostrar para vocês um videozinho, né? Lembrando, então, que a gente se aproveita nessa sessão final da programação indígena, desse espaço, né, dessa fenda virtual que o Baforal cria como possibilidade de incidência política, né, um evento organizado a partir da valorização da linguagem artística para discutir temas fundamentais no que diz respeito à saúde e à sociedade brasileira, e a arte, como já foi falado aqui em outras mesas, em outras sessões, a arte é sempre política, né? Então a gente aproveita essa brecha, pede essa licença para trazer essas questões com todo o peso e de discussão da política que a gente precisa e que é incontornável quando a gente está pensando a situação dos povos indígenas no cenário nacional. Vou passar, então, para esse vídeo que mostra um pouco da situação na terra indígena do Jaraguá. Começaram a cortar e a gente levantou com som de pessoas gritando, né? Desesperadas, querendo saber o porquê do som alto, da tremedeira no chão. Quando fomos ver, já tinham sido derrubadas mais de 500 árvores.
Isso fez com que a gente agisse de um dia para o outro, ver o que a gente poderia estar fazendo para poder estar acabando com esse desmatamento da empreiteira tenda. Foram plantadas 200 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. E essa ação que a gente fez hoje é uma das formas de resistência também, porque, como a gente fala, não seremos nós que vamos ver o fruto dessas árvores. Serão nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que vão ver e vão dizer que os pais, os avós lutaram nessa terra. E é um legado que a gente vai deixar, não só nós, como todas as pessoas que vieram, deixaram sua muda plantada nessa terra. Que hoje a gente vê o mundo, não só no Brasil, como no mundo todo, se valorizando mais no papel, que é o dinheiro, mais nas palavras escritas do que na palavra da alma. E a ganância hoje do ser humano está levando à destruição. E uma das formas de poder estar combatendo tudo isso é a gente fazer um pouco meio que da nossa obrigação, né? De proteger, cuidar. Terça-feira de manhã haverá a integração de posse já marcada pela juíza, que será 6 da manhã. E a gente chama as pessoas para virem fortalecendo essa luta. Fortalecer, porque é uma luta pelo bem da humanidade, pelo bem da sociedade em volta, pelo bem do último remanescente de Mata Atlântica que tem em São Paulo. Bom, esse vídeo foi realizado, né, e transmitido tinha uma data ali do dia 10 de março, né? Queria começar com uma observação sobre essa aberração histórica, política, jurídica, que consiste em ações de reintegração de terra contra populações indígenas, algo que talvez a gente precise de muito malabarismo, né, para imaginar como foi possível historicamente se constituir a possibilidade de retirar a terra das populações indígenas sob o título de reintegração, ou seja, a quem o Estado brasileiro poderia ou deveria estar pensando em reintegrar a posse das terras no território nacional, né? Então, queria começar chamando a atenção para essa loucura, né? Essa loucura colonial que é a possibilidade dessa figura jurídica que é a reintegração de posse em ações contra povos indígenas e não a reintegração de posse aos povos indígenas, o que seria um pouco mais coerente com a história colonial brasileira. Então, eu queria, na verdade, colocar uma questão a partir dessa situação a qual estão submetidas as populações indígenas no Brasil, que seria justamente de como pensar os impactos da pandemia do novo coronavírus, como pensar os impactos da Covid-19 nesse momento, né, em relação a essas populações, quando a pandemia chega para acirrar desigualdades, né, para intensificar as tecnologias de morte, o que faz morrer, o que deixa morrer, e para aumentar os poderes já estabelecidos anteriormente de exploração colonial, que através do racismo e da etnicidade servem à acumulação e à circulação dos fluxos de capital, né? Então, para isso, eu queria pensar a partir disso, né, assim, a pandemia como intensificando uma série de questões que são anteriores, né, e no sentido de que o problema que ela coloca, a pandemia, não diz respeito apenas à contenção da ação de um vírus no organismo, mas como se assolam e como se acirram uma série de desigualdades que são estruturais da sociedade brasileira. Para dar conta do texto, do tempo e poder guardar também um tempo para discussão, queria dizer que vocês podem enviar perguntas através do chat no YouTube, para a gente passar para as pessoas que estão aqui convidadas que vão falar também, mas também para guardar um tempo para que as pessoas possam se expressar, né, e usar esse tempo, eu fiz um pequeno texto que me parece dar um pouco conta das questões que eu gostaria de trazer, então, para iniciar essa sessão, e que trazem alguns elementos de contextualização da luta indígena em relação ao cenário nacional.
Gostaria de iniciar perguntando, então, o que significa exatamente quando falamos em saúde indígena? Será que estamos falando apenas em reconhecer e garantir as necessidades de saúde dos povos indígenas, como, aliás, está previsto na Constituição Federal de 88 como um direito fundamental? Ousemos dar um passo além e imaginar que saúde indígena significa também a possibilidade de indigenizar a saúde, pensar em outros termos o que significa ter saúde nesse momento em que o mundo está doente por causa da incapacidade das sociedades modernas pós-industriais em estabelecer relações de colaboração com a natureza e com os outros seres que dividem o planeta conosco. Não quero sugerir que os povos indígenas sejam um modelo, mas são certamente um exemplo concreto, histórico, de que é possível viver bem de outro modo, a partir de outra relação com a terra, diferente da relação de exploração e dominação que caracteriza o modo de vida cheio de ganância e avidez desse povo tão atrasado que o intelectual e xamã Yanomami, Davi Kopenawa, chamou de o povo da mercadoria. O homem branco quer sempre mais, nunca está satisfeito com a destruição que causou. É urgente uma crítica indígena dos nossos modos de vida ingratos com a terra, que não conhecem o amor pela terra. Os povos indígenas não estão no passado, eles nos oferecem futuros possíveis nesse momento em que qualquer possibilidade de futuro passa pela revisão e crítica do delírio humanista que um dia imaginou que os humanos estão no centro de tudo, acima da natureza, como se já não fizessem mais parte dela, podendo até, vejam só, ser donos de terras e rios. Na perspectiva indígena, não somos donos da terra, nós é que pertencemos a ela. Indigenizar a política é inverter a lógica extrativista, nociva e cafona do capital. Indigenizar a saúde, especificamente, é estender as mãos para os povos indígenas, não como meros objetos das políticas públicas, mas para trazê-los para os centros de poder e decisão como sujeitos na construção conjunta em coautoria das políticas de saúde e da política em geral. A saúde, pensada sob a ótica indígena do viver bem, adquire um sentido muito mais amplo do que as medidas sanitárias e os levantamentos epidemiológicos. A saúde indígena não se pode colocar numa caixinha que seria diferente da caixinha da política, por exemplo. Na verdade, a política de integração nacional tem sido, ao longo dos últimos séculos, um dos maiores agravos à saúde dos povos indígenas. A experiência indígena mostra que o Brasil faz mal à saúde. E o homem branco é um agente patogênico, perpetrador maior do outrocídio capitalista, o genocídio de tudo que é outro e que não faz lucrar. Em plena pandemia, vimos o garimpo ilegal prosperar na Amazônia. Quero trazer alguns dados divulgados pela Casa Ninja Amazônia sobre a mineração em terra Yanomami. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz revelou que 56% da população Yanomami apresenta um índice de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, em alguns casos, acima do limite de tolerância biológica do corpo humano. O mercúrio, responsável pelo surgimento de doenças neurológicas, entre outros efeitos nocivos, é utilizado na separação do ouro no leito dos rios, contaminando os peixes que fazem parte da alimentação dos indígenas. A exposição ao mercúrio pode atingir os rins, o fígado e o sistema nervoso central, provocando a perda da coordenação motora, além de dificuldades na fala e na audição. 80% das crianças Yanomami sofrem de desnutrição crônica, e essa é a situação nutricional mais delicada já reportada em toda a literatura científica nacional e uma das mais graves situações de insegurança alimentar em escala mundial. 81% das crianças Yanomami apresenta baixa estatura para idade, 48,5% tem baixo peso, 69% tem anemia. Mesmo com todos esses dados, o governo federal apoia a regulamentação da mineração em terras indígenas, que pode agravar esse quadro. Aqui em São Paulo não é diferente. Em plena pandemia, a construtora Tenda descumpriu decisão judicial e deu início a atividades de manejo arbóreo no Jaraguá, ignorando a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que exige consulta prévia aos povos indígenas no caso de ações que impactem o seu território e descumprindo também os decretos estaduais em relação ao uso obrigatório de máscaras e a restrição de circulação por causa do isolamento social, expondo assim as famílias Guarani à contaminação pelo novo coronavírus.
A ganância capitalista e a administração pública na forma de estados parecem trabalhar juntas para intensificar as tecnologias de morte contra os povos indígenas. Vocês sabiam que, ao invés de garantir as condições de saúde, como é previsto pela Constituição, o governo federal é o principal agente transmissor da Covid-19 entre os povos indígenas? Quero trazer alguns dados divulgados pela Articulação dos Povos Indígenas no Brasil sobre como a Covid-19 tem chegado nos territórios. No Alto Rio Solimões, no Amazonas, um médico da CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, contaminou a população indígena na região, sendo hoje o território com maior quantidade de casos registrados. No Vale do Javari, também no Amazonas, equipes da CESAI levaram o vírus para a região com maior número de indígenas em isolamento voluntário e de recente contato no mundo. No Alto Rio Purus, no Acre, a mesma coisa. Equipes da CESAI levaram o vírus para esse território com indígenas em isolamento voluntário de recente contato. No Parque Tumucumaque, na fronteira entre os estados do Pará e do Amapá, o Exército levou o vírus para um dos territórios mais isolados e de difícil acesso logístico no país. E essa situação acontece ao mesmo tempo em que se agravam as condições de racismo institucional contra os povos indígenas. A APIB identificou falta de atendimento da CESAI aos indígenas que vivem em contexto urbano e fora dos territórios homologados. Hospitais registram indígenas que vivem nas cidades como pardos, dificultando a vigilância em saúde por recorte étnico-racial. A postura irresponsável do governo federal, cujo mandatário tem uma agenda pessoal contra os povos indígenas, estimula o aumento de crimes de racismo contra as comunidades indígenas no interior do Brasil. O acesso ao sistema de saúde e aos protocolos de testagem e tratamento é prejudicado pelo racismo, que faz com que muitos indígenas não confiem nas instituições. Mas queria terminar essa intervenção com boas notícias. Lembrando que em 2016 foi demarcada a terra indígena Guarani Tenondeporã em Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, onde eu estou iniciando uma pesquisa sobre alimentação e saúde. Com a demarcação da terra indígena, foram recuperadas nos últimos anos mais de 50 espécies de batata doce e também diferentes variedades de semente de milho, em um trabalho importante de agroecologia e soberania alimentar. Frente às dificuldades impostas pela pandemia, a demarcação da terra indígena e a possibilidade de trabalhar a terra se mostrou fundamental para a garantia da alimentação das famílias e também para o cumprimento dos protocolos de isolamento social, gestão e contenção da epidemia. O exemplo da terra indígena Tenondeporã permite afirmar, nesse caso, que saúde é demarcar terra indígena. Eu iniciei essa fala sugerindo duas maneiras de se pensar o que significa saúde indígena. A primeira tem a ver com o reconhecimento e a garantia das necessidades de saúde dos povos indígenas em um contexto histórico nacional extremamente hostil ao modo de vida desses povos, mas garantir a saúde é obrigação da administração pública, é o mínimo e não queremos sonhar com o mínimo. Ousemos, então, a opção de indigenizar a saúde e a política. Precisamos garantir o que é de direito e nos permitir dar um passo a mais no sonho por uma sociedade antirracista, com menos desigualdade e com mais valor para as vidas indígenas, que são sistematicamente subalternizadas e despedaçadas pelo Projeto Nacional de Assimilação. Frente a um governo de mortes, insistir na vida é a nossa revolução de cada dia. Obrigado. Queria passar, então, para a Sandra, que vai nos apresentar as nossas outras convidadas, que vão dar seguimento às falas nessa sessão, nessa noite. Boa noite a todas e a todos. Inicialmente, agradecer ao convite, do professor Diego e do Baforal, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Está sendo um prazer imenso a gente poder estar compartilhando essas questões, com muito mais prazer ainda apresentar a Letícia e Nina, duas gerações de mulheres protagonistas, mulheres guerreiras, mulheres que fazem o povo catoquim. Dando apenas uma complementação a essa fala já tão problematizadora que o professor Diego coloca, e me apresentar também, eu sou professora de uma universidade estadual de saúde aqui em Alagoas, da Uncisal, sou aluna do doutorado, como o professor Diego falou, orientanda do professor
Ivan França Júnior, co-orientando do professor Diego, e estamos no doutoramento desenvolvendo um projeto de pesquisa junto aos catoquins, que fica no sertão, no Alto Sertão Alagoano. Eu gostaria de passar assim, a palavra para Letícia e Nina poderem complementar a plateia antes que a gente fale. Vocês gostariam, Nina e Letícia, dar uma boa noite aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Ai, com certeza, uma boa noite. Para mim é um prazer muito grande de a gente fazer parte dessa construção, desse documentário. E para nós, povos indígenas, principalmente a Catoquim, que a gente seja posta e tenha caminhe junto com a universidade. Enquanto mais os professores ficam com esse projeto, que a gente mostre o que é a Catoquim, a dificuldade da aldeia Catoquim, para mim é uma honra. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. A gente que agradece, Nina. Letícia. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a pessoa da Sandra por ter nos convidado para esse evento. Agradeço também a Nina, a cacique, por me colocar nesse evento assim, para falar, apesar de ser a primeira vez, eu estou um pouco muito nervosa. E é isso. Mas estão ótimas, é um prazer muito grande. Eu gostaria, sim, de colocar um pouco do que tem sido, né, o meu próprio processo de entendimento do que é ser índio no Nordeste. Né? Eu sou professora de saúde coletiva, trabalho as políticas de saúde da população indígena, população negra, LGBTQ+, digo LGBT infinito, mas quando a gente começa a pesquisar, entender a nossa própria história, entender, né, os processos, né, enfrentados desde do início da colonização, os colonizadores chegam primeiro no Nordeste, então eu posso afirmar, pelo que eu tenho estudado, que esses conflitos e confrontos com os indígenas no Nordeste ele tem um papel na nossa história muito invisibilizado. A gente tem toda uma política aí, quando vem os aldeamentos, e uma política do Estado brasileiro de dispersão dos povos indígenas, onde muitos indígenas tinham que negar quem eram, que eram indígenas, deixavam de praticar seus rituais, de ensinar coisas às novas gerações. E aí a gente vai ter lá na década de 90, 2000, a gente vai ter justamente o movimento de ressurgência desses povos que tanto sofreram e que ainda foram declarados pelo Estado brasileiro como inexistentes. São os índios invisibilizados na história do Brasil, né, pela própria etnologia brasileira, mas que, com toda a sua força e empoderamento, tem começado, né, desde 2000, a gente está aí com 20 anos de muita luta desses povos no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem o povo catoquim, que, juntamente com outros povos no Alto Sertão, são caracterizados como os povos chamados ponta de rama, considerando os pancararu, em Pernambuco, como o tronco velho. Então, tem todo um processo aí de reorganização, né, dessa identificação indígena, enfrentando o racismo, enfrentando o preconceito, e sem nunca ter deixado de enfrentar o Estado brasileiro, os não indígenas, que sempre foram também vítimas de uma formação pautada no racismo e no preconceito contra os indígenas. E os índios do Nordeste, como o nordestino, de uma forma geral, sofre um preconceito muito grande no Sudeste, né, em outras partes do país, o índio nordestino é aquele que é dito por uma falsa representação, né, de que não é índio de verdade, de que é um índio misturado, que está mais para caboclo do que para índio. E aí a gente está tendo uma oportunidade, a partir desse estudo que a gente vai iniciar, que vai tratar dos impactos da Covid-19 na socialidade
indígena Catoquim e as estratégias de produção de vida no Alto Sertão Alagoano. Então, a gente vai poder estar falando principalmente da Covid, mas não só da Covid e os seus impactos na saúde física, mas na saúde política, na socialidade indígena, em todos esses processos, né, que estão acontecendo e que, com certeza, logo mais, Nina Cacique vai estar, né, compartilhando conosco, e do que é ser catoquim e dos desafios, né, de ser jovem catoquim. Né? A gente vai também mostrar, nessa sequência, que Letícia tem praticamente a idade do reconhecimento étnico da catoquim e, como jovem, né, vivencia o ser indígena nos rituais. Então, é com muito prazer que a gente vai poder estar hoje aqui compartilhando com Nina Cacique, com Letícia, com todos vocês que estão nos assistindo, né, e com o professor Diego, para a gente falar um pouco disso. Eu vou compartilhar aqui um pouco a tela com vocês. Letícia, você pode abrir o microfone, porque em alguns momentos eu vou estar pedindo a sua ajuda, e de Nina. Agradecer também a Adolfo aí na parte técnica, nos ajudando. Eu estou trazendo aqui esse mapa para vocês terem uma noção. Aqui a gente vai ter São Paulo, e vamos subindo aqui para o Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, e lá no sertão de Alagoas, aqui a gente tem a Catoquim. Eu estou tomando como referência o Polo de Saúde da Catoquim. Aqui a gente está no estado de Alagoas, e eu estou trazendo para vocês essa noção de que Maceió está distante de Pariconha, que é o município onde está a aldeia Catoquim, cerca de 300 quilômetros, então são quase 5 horas de viagem para a gente estar chegando lá. Aqui, esse quadro, né, Nina, ela, além de liderança, de mulher ativista do movimento indígena, líder da Catoquim, ela também é artista, desenha, canta, enfim. Mas esse aqui é o mapa, né, que está lá emoldurado. Isso aqui foi uma obra dela, né, um desenho dela, da aldeia. E aí eu gostaria que Nina pudesse nos ajudar aqui um pouco a identificar em que momento ela faz essa representação da Catoquim. Nina, você poderia falar aqui um pouco para a gente como foi essa construção? Olha, essa construção, quando eu fui trabalhar de Aizan, aqui dentro da aldeia, aí foi pedido pela própria CESAI que eu fizesse um mapeamento da aldeia Catoquim, aonde era que os índios viviam dentro da cidade. E eu comecei a fazer esse mapeamento, né, e fui tirando os indígenas. Interessante esse mapa, porque eu fui tirando as pessoas não índios e colocando só as casas dos indígenas. Então, você vê o Pariconha, a cidade de Pariconha, você vê essas falhas, mas onde não era indígena, eu só desenhei o pessoal que era indígena. Então, eu tirei os meus índios da cidade e deixei eles povoados dentro da cidade. Tirando branco, é interessante esse quadro, muito uma obra de arte, que eu criei, né, e defini, porque quem vê ele e conhece a aldeia, conhece os indígenas e a casa dos indígenas, identifica cada indígena de cada canto que ele tiver. Esse mapa aí indica onde ele está. Aqui, muito legal, Nina. Pode falar, Letícia. Aqui nessa parte onde eu acabei de marcar, fica o Polo Base de Saúde Indígena. A escola fica localizada mais ou menos aqui. E o terreiro, onde a gente pratica os rituais, fica localizado mais ou menos entre essa área que eu acabei de marcar. Muito legal, Letícia. Você já tirou as marcações, eu vou passar adiante. Aqui é uma vista aérea, né, da Catoquim. Eu achei muito legal esse sonho artístico de Nina, né, de fazer esse desenho sem as casas dos catoquins, né, só os catoquins. E aqui a gente pode ter essa visão da cidade. Uma coisa interessante, Letícia pode também estar falando, ou Nina, é que
existir a aldeia e aí vai ter um movimento da cidade, né? Então, para ter um conhecimento da aldeia Catuquim, quando que não foram ressurgidos, porque a gente não usa essa palavra ressurgido, a gente usa resistente. Nós somos índios resistentes de quando os professores, até mesmo você, na sua fala que você colocou aí, que o povo chegaram, os brancos chegaram. E, na verdade, na história não é bem assim. Na verdade, é que nós já existia aqui em Pariconha. Então, não tinha cidade em Pariconha. Aqui se chamava um logrador, onde os índios buscavam alimentos, né? Buscavam os alimentos para sustentar. Então, como a prosseguição era muita lá do Brejo dos Padres da época, e é a Pancararu hoje, né? Então, eles refugiaram aqui em Pariconha, aqui na serra, aqui no pé dessa serra, da Serra de Pariconha. E não foi nós que viemos para dentro dessa cidade. Então, foi a cidade que veio para nós. E hoje a gente se sente encurralado na beira desse açude, entre a cidade e o açude. A gente ficou nessa pequena terra, que só onde tem meio hectare, né? Que é 3 tarefas e meia. É aonde os indígenas habitam, aonde chamamos de nossa aldeia. E a finalidade para o governo não é aldeia, e sim o bairro Alto do Pariconha. Mas, como nós nascemos e criamos aqui no Alto, onde tivemos nossos rituais, o nosso terreiro da nossa concentração do ritual, então, para nós, indígenas do povo Catuquim, é a nossa aldeia. Sandra. Eu agradeço muito, Nina, a sua correção, e a partir de hoje eu vou ter muito cuidado, eu já tinha até conversado com o professor Diego, que apesar de, na literatura, tratar os índios do Nordeste como índios ressurgentes, vocês fizeram um encontro político e decidiram de se autodenominarem índios resistentes, e assim que eu vou tratá-los daqui para frente nos meus escritos, nem se preocupe. A gente mostrou um pouco, né, do território, dessa questão. Eu acho que Nina traz aí uma questão bem interessante, que são essas tentativas de políticas do governo de colocar as aldeias, né, indígenas, que hoje foram invadidas pelas cidades como bairros. Esse processo de municipalização, ele vem justamente, ele é muito perigoso para as populações indígenas, para os povos indígenas, porque é tirar o direito de ser indígena, né, de ser originário dessa terra, desse território, e a partir do momento que o tempo todo essa tentativa do governo de municipalizar, de colocar os índios como morando num bairro pertencente à cidade, municipalizar a saúde, isso é tentar tirar dos povos indígenas o que eles têm reconquistado com muita luta, com muito enfrentamento, que é o direito de ser índio no Nordeste, de ser índio no Brasil. E está saindo tudo. Então, aqui é a foto, né, do polo de saúde, aqui é na estrada, indo na direção lá do açude, vocês viram, aqui é um quadro que está também lá no polo de saúde, temos Nina aí, lideranças, agentes de saúde. Essa unidade básica foi inaugurada em 2016, no governo de Dilma. Aqui são quadros que estão emoldurados com algumas camisetas, né, numa campanha. Nina, você poderia falar para a gente um pouco dessas camisetas, desses quadros que estão lá no polo? Olha, esses quadros, pessoal, quando foi no dia que vieram fazer uma visita no polo, porque ele não teve inauguração. Porque até hoje, é como você acaba de falar. Desculpa eu falar assim, porque eu gosto sempre de trazer algo depois da minha fala, para poder falar para vocês entenderem, e quem está também ouvindo entender. Até o momento, esse polo, como você falou da municipalização, a gente corre esse perigo, sim, de ser municipalizado, né? A gente sabe como é que as coisas estão aí,
querendo acabar a nossa saúde indígena, fazer a municipalização, e até hoje esse polo ele não foi ainda doado definitivamente para nós, Catoquinho. Então, ainda está em documentação ainda para fazer isso, e a gente não teve a inauguração. Teve uma celebração que a gente ia ficar lá, e depois que ele fosse feita a doação normal, era que a gente ia fazer a inauguração. Então, não tem inauguração ainda. E o pessoal, quando vieram visitar, foi até apresentar a pessoa da Eliane, que era uma enfermeira lá do distrito, e ela achou bonito pegar essas camisetas e fazer umas molduras, até para um enfeite, né? Um enfeite do polo lá, como gestão, estava fazendo essa doação para o polo dessas camisetas, fazendo esses modos aí, para dar assim mais deixar uma coisa mais bonitinha, mais organizadinha. Foi isso. Foi ótimo você colocar essa questão, Nina. Eu estou aqui compartilhando uma coisa assim que eu agradeço muito, né, a sabedoria de Nina em escolher. Letícia disse: Nina, vamos participar de um evento, fomos convidadas, e aí quem você escolhe, quem você indica para ajudar a representar a Catoquinha, além de você como liderança. E aí ela escolhe Letícia, né? E a gente tem nos aproximado, e o que eu acho muito bonito da história de Letícia é que a história de vida da Letícia é a história do tempo de reconhecimento da Catoquinha. Então, é muito prazeroso, muito potente ver duas gerações, né, representando um povo, né, que é Nina, que está lá desde o início, desde sempre, com o pai dela, que foi o primeiro pajé, e hoje a gente tem Letícia, que é contemporânea dessa nova etapa de existência, de reconhecimento para o Estado brasileiro dos catoquins, porque já eram, mas esse reconhecimento étnico que Nina vai vai compartilhar conosco daqui a pouquinho é muito importante. Letícia é essa menina que está aqui de roupinha laranja, né? Quer falar um pouco de você nessa foto, Letícia? Bom, essa foto foi tirada há muitos anos atrás e eu nem sabia da existência dessa foto, e ao longo do tempo ela apareceu em um evento e eu peguei ela para mim. Não sei quem foi o autor da foto, mas, tipo, foi Siloé, né? Foi Siloé. Siloé Amorim. Foi. Ele que fez antropólogo aqui da Universidade Federal de Alagoas, que participou com vocês, né, de todo esse processo. Isso. Aí, como vocês estão vendo, aqui é um ritual, um dos mais importantes da comunidade, que é as corridas do umbu. E nessa foto eu estou assistindo o ritual, e estamos aqui até hoje participando da cultura, não mais assistindo, mas praticando a própria cultura, com orgulho, lógico. Nem todo mundo quer participar desse momento, desse evento, onde a gente se diverte, se fortalece através da cultura. Essa aqui da foto sou eu, já adulta, né, como falam, já crescida, participando do ritual. Para quem não conhece, essa planta que eu estou segurando aqui em cima, ela é conhecida como ortiga, e para nós, cansanção. Essa planta ela causa ardência causa ardência na pele, mas é um evento muito importante para a nossa cultura e eu amo participar. Essa foto aqui é uma representatividade também da festa do umbu. Para quem não conhece, aqui são praiás, aqui são os cantadores, os que fazem a frente do evento, e essas pessoas que estão de vermelho pintados com barro toá, todos participam do evento, toda uma organização. Só reforçando, né, a questão do umbu. O umbu é uma fruta muito importante para o Nordeste, especialmente para o sertão. É uma fruta muito utilizada também para fazer uma comida chamada umbuzada, que cozinha umbu com leite,
né? Uma árvore bem frondosa, proporciona muita sombra e para os catoquinhos tem aí uma coisa bem mais especial, né? Que depois você e Nina podem estar falando. Uma coisa que me chama muita atenção é que Letícia, além de ser uma participante, né, o tempo inteiro de toda a movimentação, da cultura, do ser catoquim, ela também, jovem, participa das lutas fora do território, né? Então, tem ela em Brasília, que a gente vai mostrar já, ela vai falar um pouco, e ela também participou daquela campanha que a TV Globo fez, O Brasil que a gente quer, né? E ela foi selecionada em Pariconha, um vídeo bem curtinho, eu vou colocar aqui para vocês compartilhar rapidinho. Boa tarde, meu nome é Letícia, sou de Pariconha, Alagoas, e o Brasil que eu desejo para o futuro é um Brasil que os governantes do nosso país respeitem todos os povos indígenas. E aí a gente vai ter também Letícia aqui, e aí eu peço para a Letícia falar um pouco, né? Eu sei que foram vários representantes da Catoquim, Nina, como Cacique, várias outras pessoas, e agora a Letícia vai compartilhar um pouco dessa experiência que ela vivenciou lá em Brasília. Essa foto foi tirada em Brasília, no ano de 2017, quando a gente se organizou. A aldeia nos ajudou, né? A gente se organizou em mais ou menos 20 pessoas, 21, e a gente se deslocou para Brasília, onde passamos 8 dias, levando sol e chuva. A gente foi para um movimento. Nesse evento foi sobre a demarcação já, no governo do Temer, fora Temer. E Nina também pode estar falando um pouco sobre esse movimento que a gente fez lá. Movimento esse que a gente foi recebido com muita violência, bala de borracha, spray de pimenta, muita agressão. E então, assim, para todos que estão ouvindo a gente. Então, esse é dos momentos para a gente, ele é sofredor, mas, ao mesmo tempo, ele nos dá o prazer de a gente fazer isso, porque é o momento que a gente está, o país todo unido. É 305 etnias que se encontram dentro desse evento para que a gente faça as emoções. E muitas das coisas que hoje nós temos dentro das nossas aldeias é através desse movimento Terra Livre. Né? Então, o sofrimento para a gente não é nada. Porque aonde os nossos antepassados derramaram o seu sangue, deram a sua própria vida para que hoje nós fôssemos esses índios resistentes. Então, para nós, não é uma brincadeira. Para nós, é uma luta. E é uma luta prazerosa que a gente temos. A gente ficamos muito tristes agora que a gente não podemos ir agora em abril por causa da Covid-19, mas ainda teve um pouco de movimento em Brasília, mas não era o que nós gostaríamos de ter feito, né? Porque o ano passado a gente foi quase chegando aos 600 mil indígenas, e esse ano a gente estava com vontade de descer para lá uns 8 a 9 mil indígenas, para que a gente, já que a gente está num governo que a gente está hoje, né? E a gente queria que a gente fizesse mais um movimento mais forte, mas foi quando isso aconteceu, não deu para a gente ir. Mesmo eu doente, mas sempre eu gostei de estar lá e vou estar lá enquanto vida eu estiver, junto com o meu povo, para eles saberem que a luta indígena, o que o indígena tem, foram nossos antepassados que deixaram para nós, que deram sua força, sua luta, seu sangue, tá? Eles morreram também para que nós hoje tivéssemos o que nós temos. Então, a gente não pode deixar que venha alguém, né? Venha um governo, estou falando do modo geral, e traga um genocídio para acabar com os povos indígenas do país. Isso a gente não deve deixar. Eu, como liderança da aldeia Catoquim, eu tento trazer o meu povo, como a Letícia e mais pessoas, para que ele conheça o que é o direito dos povos indígenas e o que a gente sofre para a gente ter um pouco que nós temos. Maravilhoso, Nina, sua fala. Eu vou agora passar aqui para a gente concluir com Letícia, e logo a gente está voltando para você concluir, né, falar
um pouco aí também de você, dessa luta, do reconhecimento da Covid, quais são os impactos, né, dessa Covid aí na luta política de vocês. Compartilhou. Pronto, Letícia. Aí, Letícia vai agora explicar. Você trabalha em quê, Letícia? Atualmente, eu sou secretária escolar na Escola Estadual Indígena Juvina Henrique. Eu fui selecionada pela liderança Maria das Graças, pelo fato de ter conhecimento com tecnologia, não avançada, mas no básico. É um prazer estar trabalhando nessa escola hoje, e também foi um sofrimento muito grande para que a gente construísse, né, Nina? Foi um trabalho de formiguinha, podemos dizer assim, foi um trabalho de formiguinha. A gente, os menores traziam água nos baldes de 5 litros, os maiores iam na construção fazendo massa, fazendo cimento para a construção, e hoje estou aí trabalhando na escola Juvino. Temos uma escola ofertada pelo governo do estado, porém, a escola... Essa daqui, Letícia, que você ajudou a construir, foi nesse momento aqui? Vamos construir esse prédio, que até o ano passado era apenas a escola que funcionava com as extensões. O centro comunitário é uma extensão da escola, funciona a sala de aula para a educação infantil. A cozinha da comunidade também são sala de aula, aí funcionam 2 salas de alunos de 3ª e 4ª série, e a nossa OCA também funciona sala de aula de alunos de 5ª série, porque a escola ofertada pelo governo do estado não comporta a quantidade de alunos, e a gente tem que se virar como dá para que a gente possa ofertar para os nossos pequenos e para os maiores uma educação diferenciada e específica. A gente oferta o português, a matriz curricular do estado, mas a gente sempre dá aquele jeito de estar colocando a nossa cultura no meio das aulas. Tem a disciplina de raízes de identificação, onde eles aprendem desde cedo o que é cultura, como funciona, quais os direitos, e é isso. Letícia, assim, muito grata por todo esse compartilhamento. Antes da gente passar para a Nina, eu gostaria de pedir a você que falasse um pouco como jovem, né, como é que você vê hoje a juventude, de que forma a Covid está impactando em ser jovem. O que é que você poderia me falar? Como é que você vê a juventude catoquim hoje? Quais são as dificuldades? Eu vejo uma falta de interesse dos governantes da nossa cidade em criar projetos específicos para os jovens, para que eles possam ter uma renda, para que permaneçam dentro da comunidade, fortalecendo a sua cultura. Por essa falta de interesse dos governantes, os jovens têm que se deslocar de suas cidades, da nossa aldeia, para fora do estado, para São Paulo, principalmente, que é o estado que mais recebe alagoanos, em busca de melhores condições de vida. E, eles vão, principalmente nesse momento de Covid-19, eles vão correndo risco de vida e acabam trazendo o risco para dentro da comunidade, porque muitas das vezes eles vão, não dá certo nos empregos, e eles têm que voltar para suas casas para que continue a sua vida normalmente. Se você pudesse deixar um recado para os governantes, o que você deixaria? Eu falaria, assim, que eles respeitem os indígenas, não só da minha cidade, mas de todas as cidades que têm indígena. Eu peço respeito, porque é a principal coisa que a gente precisa, respeito e mais projetos voltados para os jovens, não só para os jovens, para os adultos também, para as crianças. Uma coisa que leve a desenvolver, mas tanto a cidade quanto dentro da nossa própria cultura. Obrigada, Letícia. É um prazer imenso. E, assim, agora a gente vai passar para a Nina Cacique, para que ela possa falar também um pouco. Eu acho que é uma coisa importante da gente registrar, né? A gente não está aqui fazendo nenhuma campanha
do ponto de vista partidário, mas estamos sim fazendo uma campanha política de divulgação das candidaturas indígenas. Eu e o professor Diego temos participado ultimamente de vários eventos, de várias questões, onde tem sido afirmado com muita potência a necessidade de estar divulgando, de estar afirmando a importância das candidaturas indígenas. E aí é um povo resistente. Nina é candidata a prefeita em Pariconha, é uma candidatura de resistência. Isso é importante que a gente deixe assinalado, que ela é uma liderança que também acha, né, essa importância de ocupar os espaços políticos não indígenas, também como forma de estar pensando em políticas públicas, estar tensionando com esse Estado por dentro dele mesmo. Eu acho que a gente vive hoje um momento onde a representatividade indígena também no poder político do Estado brasileiro, seja como vereador, prefeito, deputado, senador, quem sabe um dia um presidente da República, mas o importante é deixar esse registro. E agora eu gostaria de pedir, Nina, que você contasse aí para a gente mais um pouco do que é Catoquim. A única notícia boa que a gente pode dar é que, até agora, graças a Deus, não morreu ninguém na Catoquim devido à Covid, mas os impactos muitas vezes não são apenas do ponto de vista físico, do isolamento. Vou passar para você, Nina, que melhor do que ninguém pode falar por si e de si, para que a gente possa conhecer mais dessa realidade e essa liderança maravilhosa que você é, e muita gratidão por estar compartilhando. Eu sei do seu momento de saúde e você tem lutado muito, mas a palavra para a Nina Cacique, da Catoquim. Como sempre nas minhas falas, eu gosto de começar pelo começo, entendeu? Então, para ajudar na fala da Letícia, porque quando eu escolhi ela para fazer esse depoimento e acompanhar esse documentário, eu estava colocando uma pessoa certa, porque a gente, como liderança, a gente conhece o povo da gente. Cada perfil de cada povo que está na luta com a gente sabe da competência de cada um. Essa é a verdade. E para falar da saúde, para falar do nosso jovem, para falar da fome, para falar do desemprego, primeiro falo da terra. Essa é a coisa mais importante que a gente tem, é a terra. Que esse é o gargalo que a gente temos, a falta da terra. Não só a aldeia Catoquim, como as demais daqui do Alto Sertão. A gente vive a busca da terra. A aldeia Catoquim, ela não tem nenhum estudo territorial, sequer. Ela não teve, nem o trabalho de logística, ela teve. Né? E eu, já na idade que estou, com 59 anos, a saúde frágil, como eu estou também, e aí eu não estou mais atrás de uma demarcação. Porque meu povo, o povo Catoquim, ele tem pressa. Ele vive organizando no meio da cidade. Precisa dessa terra. Então, eu estou correndo atrás de uma aquisição, de uma fazenda, uma posse de terra, para que eles possam criar, plantar, morar. Muitos nossos moram de aluguel ainda aqui dentro da cidade, que nem moradia tem, né? Não tem terra para sobreviver. Então, a saúde já começa daí. Você não tem onde morar, você não tem onde plantar, você não tem onde criar, né? E esse é o gargalo que eu acabei de dizer. E aí também vem o desemprego, porque você não tem como desenvolver, né, uma política. Mas a política, fala de política? Sim, nós falamos de política, porque a vida da gente toda é uma política. Queira ou não queira, nós é uma política de saúde, educação, sustentabilidade, tudo isso é uma política. E nós temos que estar infiltrados dentro da política. E agora, mais do que nunca, por causa da municipalização. Tem muitos indígenas que não querem entender que um parente seja candidato a vereador, seja candidato a prefeito, a próprio mesmo deputado. Eles ignoram, mas não deveria, porque esse é o nosso fortalecimento, como a Letícia acabou de colocar, que o governo tem culpa nisso, do que a gente vive hoje.
Nossos jovens saem para a cidade, voltam doente, outros nem voltam, né? Outros que têm um rumo diferente, como se envolvem na droga, né? Outros morrem nos trânsitos, né? Então, tudo isso, para nós, liderança, né, que fica... tudo isso a gente fica com cuidado do nosso povo que vai pelo meio do mundo viajar, que chega nessas condições quando chega. E ele tem outros que nem aparecem mais. Enfraquece nossos rituais, né? Então, isso. E falando também um pouco da Covid, como você acabou de falar, Sandra, graças a Deus, a nossa força encantada, né? O nosso Pai Todo-Poderoso, o nosso Pai Tupã, para nós morar na periferia da cidade, a aldeia Catoquim teve casos, mas leve. Graças a Deus, não chegou nenhum a ser hospitalizado. Né? Agora, o que está fazendo medo é depois da política, por causa das aglomerações. Vai fazer medo. Eu não estou fazendo isso, porque sou pessoa de alto risco, não fiz comício, não fiz caminhada, não fiz palestra. Eu estou na minha casa, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, com medo da população, porque a pessoa que quer bem o povo não faz esse tipo de coisa. Não saia pela aí espalhando doença, né? Espalhando doença. Mas, graças a Deus, até agora, né? Porque o medo eu tive, ainda tenho, mas não está tanto como no começo, onde estava muito forte, porque se isso acontecer aqui no nosso Alto Sertão, não só Pariconha, o Alto Sertão, a gente não tem socorro, a gente não tem como se salvar dessa Covid. Não tem nada que foi feito para que recebesse essa demanda. Santana do Ipanema, de lá para cá, Arapiraca, não tem nada pronto para que receba uma demanda dessa. Então, nós temos que colocar o joelho no chão, pedir a Deus, a força encantada, e isso não papoca. Porque se papocar, a gente vai perder muita gente, como perdemos nossos parentes, Mimaio Mami, né? O Chavante, que sempre eu venho acompanhando os parentes, o sofrimento dos nossos parentes com a devastação das matas. Né? Então, tudo isso é doença. Como é que vai viver um índio sem suas moradias, sem suas matas, onde ele tira suas ervas medicinais, onde ele pesca, onde ele tira a sustentabilidade, onde ele tira. Está aqui o meu apelo, já estou fazendo de agora, ao meu apelo, os nossos parentes aí do Sul, né? Os nossos parentes que estão aí nesse sofrimento. Não basta a doença, os invasores garimpeiros, os madeireiros, que ficam matando o nosso povo. Quando se mata um branco, sai para todo mundo ver. Agora, se mata um índio, Sandra, desculpa o meu desabafo, porque eu sou assim. Eu sou uma liderança que eu cuido não só do meu povo, eu me incomodo com o bem-estar de todo o povo do nosso país. Estou aqui com uma saúde frágil, mas não deixo de ter a minha palavra. E a minha palavra, ela só vai calar no dia que Deus quiser. Mas enquanto eu tiver vida e tiver voz, eu estou aqui para defender meu povo e defender o povo que precisar de mim, os meus parentes que precisar de mim. Eu estarei na luta, na batalha, junto com os demais, tá certo? É isso, minha amiga. Muito obrigada, Nina, e você não tem que pedir desculpa, não. Esse espaço é justamente para isso, para que a voz indígena possa se fazer sem cortes, sem edições, ao vivo e a cores, entendeu? E para encerrar e retornar a palavra para o professor Diego, eu gostaria de deixar registrado que a Catoquim está participando do memorial, né, em homenagem aos mortos, do altar que está sendo construído, né, de homenagear os mortos da Covid e também de outras causas, e Letícia, com muito carinho e desenvoltura, preparou 2 posts que já foram enviados, que vão estar no altar, mas eu gostaria de compartilhar agora aqui rapidinho com vocês. Né? O primeiro pajé foi o pai de Nina, deixa eu ver se eu não estou botando aqui a foto errada. Meu pai. Quer dar algumas palavras sobre ele, Nina? Ele, depois do segundo pajé? Olha, esse é o homem que o povo Catoquim, tudo que nós tem hoje na Catoquim, aí nós devemos esse pajé, Juvino Henrique da Silva.
Esse homem, ele nas perseguições, ele chegou a pagar até a federação, para que não fosse impedido dele fazer a reza dele fazer as garrafadas dele. Então, ele segurou. E tem uma palavra bem bonita, Sandra, que eu gostaria de deixar registrada nesse documentário. Ele disse assim a mim: minha filha, Deus vai me levar a qualquer momento. E você nunca deixe esse terreiro criar mato, porque isso foi a minha vida. E hoje você está aqui. Eu vou embora, mas me garanta que você não vai abandonar nem esse terreiro, nem seu povo. Então, hoje, Sandra, eu sou essa mulher forte, porque o meu pai me deixou essa responsabilidade de eu ser a pessoa que eu sou hoje. E nada no mundo vai me calar, só Deus, porque essa missão meu pai me deixou. Obrigada, Nina. Muito, muito forte mesmo suas palavras. Seu Adelino. Esse é o pajé, seu Adelino. Então, quando meu pai começou, ele era o segundo pajé. Sempre ele andou os dois juntos. De todos os rituais, estavam os dois juntos. E quando ele estava para fazer a viagem dele, aí ele disse: olha, minha filha, eu estou indo, mas com o padre Adelino, enquanto vida ele tiver, ele é o pajé da aldeia Catoquinho. E assim foi feito, a vontade do meu pai, até o dia que o senhor Adelino também partiu. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a todos vocês. Agora vamos responder as perguntas. Gostaria de agradecer a Wagner, nosso colega do DINTA, do doutorado, que está aí nos prestigiando. Dani, que já mandou aqui a mensagem, que também está nos prestigiando. Enfim, mas agora eu acho que é o momento de irmos para as perguntas, né? No final, a gente faz uma despedida. Não é isso, professor Diego? Sim, podemos seguir, com certeza. Bom, eu queria agradecer muito também a Nina e a Letícia por terem encontrado um momento para participar com a gente desse evento. Essa fala, né, de vocês, essa perspectiva que vocês trazem da situação que vocês enfrentam, da luta indígena, nos alimenta bastante, queria dizer isso, que a gente recebe essa fala, né, como alimento mesmo para as atividades que a gente conduz também a partir dentro da universidade, mas numa perspectiva de poder se nutrir desse lugar, de olhar para o mundo, de olhar para o Brasil e impregnar a nossa ação no mundo, a nossa ação dentro da universidade a partir dela, dessa perspectiva também. Vários pontos super importantes foram mencionados, eu queria destacar 3 que me parecem assim interessantes para pensar a questão dos impactos da pandemia justamente sobre os povos indígenas hoje, né? A gente tem falado, e nesse caso específico da aldeia Catoquim, do fato que, muito mais do que uma contaminação, podendo levar a um agravo na saúde e até ao óbito, a pandemia chega para causar problemas que, às vezes, são muito específicos à situação, à posicionalidade, né, dos povos indígenas no cenário nacional, nas dinâmicas de força, de relação de poder com o Estado e tudo isso. Então, o tema da migração, a questão... Desculpa, Diego, a sua voz estava... Você está me ouvindo também cortado, Sandra? Como que está para você? Estava cortado, mas agora melhorou. Continua para a gente ver. Bom, o que eu estava dizendo é que os temas da migração, da municipalização e de geração, né, são 3 aspectos que me parecem centros privilegiados, assim, em torno dos quais gravitam várias outras questões, né? A questão da migração, assim, é uma situação que se impõe aos povos indígenas nesse contexto especificamente de falta de terra, né? De escassez de garantias mínimas em relação à relação com o território, né? Então, a especificidade desse contexto em que, na verdade, as pessoas estão sendo orientadas a se isolar e a não se mobilizar, a não, né, praticar uma mobilidade, né, não estar circulando, mas, ao mesmo tempo, essa situação traz para algumas pessoas específicas a necessidade de partir
justamente, como a Letícia falou, para buscar outras condições de vida em outros lugares. Então, esse como um tema central. A questão da municipalização me parece fundamental lembrar que no ano passado o governo brasileiro tentou municipalizar a saúde indígena, não conseguiu, mais uma vez por luta e resistência dos povos indígenas, né? Queria explicar para quem tem alguma dúvida que a municipalização da saúde indígena ela é extremamente nociva à garantia das políticas de saúde dos povos indígenas, né? Não só porque ela contraria os direitos constitucionais dos povos indígenas por uma educação diferenciada, como também porque a municipalização coloca os povos indígenas, entrega, na verdade, os povos indígenas às relações extremamente regionais, regionalizadas, que são relações históricas de disputa, de expropriação, de exploração, né? Disputas pelo território, ou seja, o que significa quando a gente coloca a saúde dos povos indígenas no registro da municipalidade, no registro da regionalidade, registro esse onde os conflitos são tão grandes, né? Os conflitos por terra no interior do Brasil, né? Em diferentes regiões, com fazendeiros, é um grande problema no que diz respeito à saúde em questões, em dimensões populacionais, né, em relação aos povos indígenas, ou seja, é uma questão de saúde pública. E, finalmente, essa questão do futuro, da projeção, da geração, né? A gente vê no vídeo também que eu mostrei sobre os Guarani, a fala de que, bom, sabemos que a gente não vai estar aqui para ver essa árvore crescer, mas temos que plantar muitas árvores para os nossos netos, para o futuro, para os nossos filhos. A gente vê na imagem várias crianças trabalhando nessa ação de plantio das árvores, ou seja, a iniciativa privada vem, derruba um monte de árvore, e aí uma população indígena tem que se mobilizar para plantar árvore, realizar um trabalho, né, que deveria ser reconhecido pelo governo brasileiro, mas que a gente enfrenta hoje um governo que é negacionista em relação aos impactos ambientais, a crise ambiental e a crise ética em relação à relação com a natureza a qual a gente chegou. Bom, eu queria, então, passar... Ô, Diego, você está tendo acesso às perguntas? Sim, eu estou tendo acesso. Eu queria passar justamente a pergunta do Wagner, que você mencionou. Ele perguntou se a tecnologia, acho que essa é uma questão interessante até para falar para a Letícia, ela falou que não era expert, mas nos nossos encontros de ensaio e para testar os dispositivos aqui, ela se mostrou super já manejando muito bem toda essa tecnologia. Então, eu queria te perguntar. O Wagner pergunta, né, se a tecnologia tem ajudado ou atrapalhado o fortalecimento da cultura das crianças e jovens da aldeia. Eita, que pergunta. Bom, a tecnologia ela tem dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Não só para os povos indígenas, como no geral. A tecnologia tem um ponto positivo para nós indígenas, no sentido que a gente pode estar divulgando algumas coisas em relação à comunidade, que traz, tipo esse documentário, ele, se não tivesse a tecnologia, talvez ele não estivesse sendo visto por outras pessoas. Eu acho que é um ponto positivo, mas como também tem um ponto negativo, né? Hoje em dia, a maioria dos jovens entra nas redes sociais com outras funções, tipo bate-papo, essas coisas, e acho que isso, em alguns momentos, atrapalha muito. Se Nina quiser acrescentar mais alguma coisa em relação a isso. Porque tem os dois lados, né? Porque se o jovem quer trabalhar para o bem, porque se ela não tivesse se engajado nessa tecnologia, hoje ela não estaria fazendo isso para o bem da gente. A gente precisamos de mais pessoas que sigam esse caminho agora para o bem. Agora, para o mal, aí fica difícil, né? Porque tem os dois lados. Mas a gente pede a Deus que o jovem cresça vendo o bem, porque a gente precisa de caminhar dentro da tecnologia, até porque hoje o mundo está aí, né? Tecnologia. E se não tiver os jovens que acompanhem, a gente vai ficar para trás. A gente não vai como saber dominar essa prática, porque eu mesmo sou leiga nisso. Se não fosse ela,
eu jamais ia me comunicar com vocês. Eu não ia saber fazer uma live, nem estar numa live com vocês. A Letícia está aqui comigo fazendo todo um trabalho. Então, é isso que a gente vê. E, assim, eu gostaria de poder complementar o quanto foi sábia, né, a escolha de Nina em relação à Letícia nesse processo, porque aí eu também vou falar como pesquisadora. Acho que Letícia não teve a oportunidade de falar, ela falou-se no início que ela é aluna, né, de pedagogia da universidade, e eu digo que Letícia também está iniciando a vida de pesquisadora, ela já está fazendo um artigo, e está sendo pesquisadora comigo, porque a gente está no momento de pandemia, onde eu também não posso colocar os catoquins em risco de estar levando a contaminação, e eu costumo brincar que a gente está fazendo uma cyberetnografia exploratória. A Letícia tem assim se demonstrado uma jovem maravilhosa, entendeu? De um domínio de tecnologia. Digo, me ensina isso, me ajuda nisso, Letícia, e a gente indo com esse negócio, vai foto para lá, foto para cá. E Letícia faz elabora roteiros de entrevistas, e aí vai para campo testar, e aí me liga para a gente testar junto, validar se aquele roteiro, se aquelas perguntas estão legais. Aí a gente testa, não dá, muda, e a gente está produzindo, né, na Catoquinho vídeos sobre a Covid, sobre o impacto da Covid, sobre as lutas da Covid, e Letícia tem sido essa pessoa que está indo e vindo, né, nessa perspectiva da gente poder estar conversando, né, se aproximando mais da Catoquinho pela tecnologia. Eu acho que esse é mais um ponto positivo, e Nina está certíssima em ver essa importância das tecnologias. Tem os dois lados, mas, nesse momento, até para a gente, enquanto pesquisador, se não tem essas tecnologias, se não tem uma jovem como Letícia dando conta disso, a gente talvez não pudesse estar fazendo pesquisa com os catoquins, sendo mais um pesquisador, mais uma universidade ao lado da luta indígena, né? Não usando o indígena para os seus títulos, mas se colocando a serviço da luta indígena, né? Numa parceria, onde a gente está estudando, mas esse estudo também tem que estar a serviço dos catoquins ou de qualquer etnia que seja estudada. Então, a gente vem dessa tradição. Siloé foi essa pessoa, foi um pesquisador que abriu esse campo para mim, porque ele foi uma pessoa comprometida, e aí eu tenho que honrar isso, e estou aqui me comprometendo, junto com o meu co-orientador, Diego, em sermos, hoje, na USP, e a universidade que a gente dá aula aqui, a Uncisal, mais duas instituições a serviço do movimento indígena, que a produção do conhecimento científico faça sentido no campo da ciência e faça sentido para os povos indígenas. Senão, a universidade não está cumprindo seu papel social, apenas científico. E ciência, para estar guardada, que não serve a quem precisa, não sei se precisa ser ciência. Gente, muito obrigado mais uma vez. Eu vou fazer alguns agradecimentos sobre a organização do evento e, em seguida, passar para vocês fazerem umas palavras finais, né? Uma consideração final que vocês queiram, uma mensagem que vocês queiram deixar, né, no final desse encontro. Então, queria agradecer muito a todo mundo do Coletivo de Pesquisa em Antropologia da Saúde que tem organizado esse evento, né, e destacar, enfim, o trabalho incrível que significa organizar um evento em novas condições, né, assim, um pouco de surpresa, o mundo mudou, mas mesmo assim o Baforal existe, né, e continua existindo. Então, os professores José Miguel e Cristiane Cabral também, que estão à frente da organização, o pessoal do Departamento de Saúde, Ciclo de Vida e Sociedade, a Carmen, o Rodinei, todo mundo do departamento. Agradecer muito o pessoal da TI, que tem nos ajudado durante todas as apresentações, a pessoa do Adolfo também, que está aqui com a gente. E finalizar agradecendo a Sandra por essa oportunidade de ter conhecido hoje a Letícia e a Nina, de quem ela já vinha falando há algum tempo, né, e que está bem presente nessa relação de pesquisa, e que hoje eu tive o prazer de poder conversar um pouco mais e conhecer. Muito obrigado a todas. Vou passar então para vocês poderem se despedir, ter uma fala final. Uma boa noite para vocês. Vocês, Letícia e Nina, ou querem encerrar?
Tanto faz. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a todos vocês por ter me orientado, né, nesse processo até que o evento acontecesse hoje. E é isso, eu só tenho que agradecer e passar a palavra para a Nina, para ela finalizar. Obrigado, Sandra. Obrigado, Diogo, também, por ter conhecido essa pessoa maravilhosa, uma pessoa que está se dando, vestindo a camisa da luta indígena, pelas palavras que eu vi ele dizer, dos nossos parentes, né? É uma pessoa que está dentro da luta também, a gente precisa muito dessas pessoas, as pessoas que compartilharam também com a gente, né? E a gente pedir a Deus que tudo dê certo, que dê saúde para todos vocês, né? Que isso que nós estamos precisando é que Deus nos olhe, que dê saúde, acalme o nosso país dessas doenças ruins. E eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo, Sandra, por você ter encabeçado esse projeto e chegamos até aqui, graças a Deus. E Deus também me deu um pouquinho de saúde para me ajudar no encerramento desse evento. Eu estou muito satisfeita com isso. Obrigada a vocês todos. E ficam com Deus e a força encantada que proteja vocês. Eu que agradeço, Nina. Você não sabe, não faz ideia da minha emoção, da gente estar... meu primeiro evento desde que entrei na USP como doutoranda, né, fui muito acolhida pelo professor Ivan, pelo professor Zé Miguel, pela professora Cris Cabral e outros professores também, Cris Marques, professor Mota, enfim. E eu acho que todo esse acolhimento faz com que a gente, né, aquela história, gentileza gera gentileza e acolhimento gera acolhimento. E eu fui acolhida na Catoquim em janeiro, quando eu estive aí, antes da pandemia, né? Fui acolhida em sua casa, depois tive o prazer de conhecer Letícia. E, assim, agradecer ao professor Diego, agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, né? Agradecer aos que vão assistir depois, que não estão assistindo ao vivo, mas vai ficar aí. Como a Nina diz, esse documentário vai ficar para sempre nas redes, podendo ser assistido a qualquer momento. Então, eu espero que lá no futuro, quando alguém estiver assistindo, a realidade possa ser bem mais favorável à resistência indígena dentro do nosso país. Obrigada.